Olá, bom dia, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui nesse encontro, nessa nova oportunidade, que é uma nova semana de encontro para as nossas reflexões da doutrina, do Evangelho de Cristo Jesus para as nossas vidas. Desejo que todos estejam bem, mas sabemos que o bem não é estar tudo como desejaríamos que fosse, mas o bem é estarmos atentos às experiências, aos ensinamentos, e os nossos procedimentos íntimos, sinceros, fiéis para com Deus, para Jesus e todos os irmãos que nos amam, que nos dedica seu tempo constantemente. Vamos agora fazer a nossa prece inicial para esse encontro de hoje, rogando a Deus paz, tranquilidade e que venha sobre todos, sobre o planeta, a luz divina, a luz do amor, a luz da consciência cósmica ampliada, nas mais singularidades, coisas que vivemos no nosso dia a dia, porque tudo está em nós, tudo devemos ter um olhar diferenciado e assim remodelarmos nossa forma de ser e de estar para a nossa caminhada. Que Deus abençoe a todos e ilumine, assim também que possamos ouvir a palavra dessa doutrinária de hoje, solicitando muita paz para todos nós. Que assim seja. Bom dia, gente. Que bom esse nosso encontro no domingo de manhã para mais uma doutrinária dominical. Agradeço a presença de todos. Sempre lembro, sempre que possível, compartilhe, dê um ok, dê um likezinho nos nossos vídeos. Se quiser colocar um comentáriozinho para a gente entender o que vocês estão achando, é sempre válido, certo? E nessa manhã de domingo nós iremos continuar o nosso estudo do livro Despertar, nosso desafio perante a transição planetária de Haroldo Dutra, certo? E o tema e nossa pequena conversa dessa manhã é o homem de bem. E foi um tema muito interessante que faz a gente despertar um pouco mais sobre o que é ser um homem de bem. Que mais adiante a gente vai mudar um pouquinho dessa questão de ser homem de bem. E vocês vão entender por quê. E Haroldo traz nesse capítulo especial, capítulo 13, que eu convido a todos quem tem acesso ao livro, que possa fazer uma leiturazinha, porque com certeza vai mexer um pouco com cada um de vocês. Vai fazer a gente ter uma visão diferenciada sobre a vida, sobre as nossas atitudes e as nossas propostas de vida. E ele começa o texto falando o seguinte, que a dor iguala a todos os seres humanos. Não importa seu partido político, não importa para que time de futebol você torce, não importa a sua orientação sexual, seu gênero, sua classe econômica. Dor é dor. Assim, perder um filho dói, independentemente se você for um espírita, um católico, um evangélico, um muçulmano, um bandista, do candomblé, um judeu, um chinês, um taoísta, um budista. Dói para qualquer um. E nós temos visto isso nesse momento que nós estamos passando, de muita dificuldade, perdendo pessoas próximas, pessoas queridas. E isso tem mexido com todo mundo, isso causa dor em todo mundo.
Até se você for um ateu, você sente dor, a falta de uma pessoa mais próxima, e isso mexe com você. E Haroldo continua falando assim, que toda vez que você estiver pensando no outro, acreditando que ele é muito diferente de você, ou que ele não merece o seu respeito, para a gente pensar numa doença, tipo uma infecção intestinal. A dor iguala a todos os seres humanos. A dor vai colocar todos nós no mesmo patamar. E quando ele fala que coloca todo mundo no mesmo patamar, é porque aquela dor vai ser igual. É diferente da sua condição, qual médico você vai procurar, em que hospital você vai ser cuidado. A dor é igual. No sentido de que iguala a todo mundo. Porque a depender de como você se relaciona com a dor, você pode achar mais forte ou mais fraca, mas a dor vai igualar a todo mundo. Aquele órgão vai doer do mesmo jeito. Então ele começa a fazer essa referência para a gente começar a compreender e olhar o outro de maneira diferente. Aí ele ainda diz o seguinte, que a dor existe apenas um detalhezinho. Eu realmente só sinto a minha dor. Desse modo, se alguém agride a uma pessoa, é ela quem vai sentir a dor dela. Eu só sinto a minha. E pode até existir a dor reflexa. O que seria isso? Quando o outro sente a dor, passa por um processo e você sente a dor. Mas você só vai sentir isso verdadeiramente, algumas pessoas, se for alguém que você ama. Se não for, você não vai sentir. E ele diz que isso realmente é aquela dor moral, não é a dor física. Essa dor reflexa é só aquela dor moral, não é a dor física. E a gente vai compreender mais adiante no texto por que ele faz essa referência, por que ele está trazendo dessa maneira. E a gente precisa mudar um pouco o nosso discurso, que a gente ouve algumas pessoas falando que a reencarnação só serve para a gente pagar. E eu sempre brinco assim, se fosse realmente para pagar, acho que nós não teríamos crédito suficiente para pagar. E eu sempre digo que é um processo, e todas as pessoas que a gente tem um contato mais íntimo, que estuda, sabe que é um processo reeducativo. E é um mecanismo maravilhoso para reeducar a todos nós. Ela investe geralmente o lado, né? Se você foi o agressor em um tempo, com o passar do tempo, em outra reencarnação, você vai passar a ser o agredido. E o nome que se dá isso é expiação. Ou seja, se você plantou, você tem que colher. E no livro Céu e Inferno, no item que fala sobre o Código Penal da Vida Futura, fala exatamente isso, que toda vez que você comete um erro, fere alguém, há 3 elementos: o arrependimento, a reparação e a expiação. Mas, se você já se arrependeu, se você já reparou, o que seria a expiação? Aí, a gente vai começar a compreender a questão inicial que Haroldo trouxe. Você olha o outro. Porque expiação, ou seja, expiar, é assumir o lugar do outro. E como eu falei, é aquele processo educativo da vida. E se você parar para perguntar por que nós precisamos entrar nesse duro processo educativo? Esse processo educativo se faz necessário não só da agora, é de muito tempo atrás. E dentro desse capítulo, Haroldo traz um ensinamento que Jesus deu para Simão Pedro. Quando os soldados foram prender Jesus,
que Pedro tira a espada e arranca a orelha de um soldado. Jesus diz a ele: embanha a tua espada, porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E disse a Pedro: você acaba de perder uma orelha. E isso é interessante para a gente começar a compreender. Porque a primeira regra do ser humano moralmente integral é: antes de fazer algo, pense e se coloque no lugar do outro. Você gostaria que fizesse o mesmo com você? E isso não é da agora, não é da época de Cristo. Antes dele, um filósofo chinês, Confúcio, ele fala sobre o princípio de Chung, que traduzindo para o português é: dê o seu melhor. Que o Cristo depois fala e tem no nosso evangelho, que se teu irmão te convida a dar 1000 passos, dê 2000 passos. O que é isso? É você dar o seu melhor. E quando você está disposto a dar o seu melhor, tudo se modifica. O outro se modifica. E o ser humano moralmente íntegro é aquele que faz o seu melhor. Ou seja, o melhor a seu alcance. Você tem que dar o seu melhor sempre. Aquilo que você pode dar, o que está ao seu alcance. A gente sabe que ninguém pode dar aquilo que não tem. Mas qual é o melhor que você pode dar? Então dê a mais. E falando sobre isso, eu me lembrei agora uma história que o Sr. Divaldo contou num desses movimentos Você é a Paz, lá na Cidade Baixa, no Largo de Roma, que ele fala sobre uma história mais ou menos assim, que um menino estava muito doente, num processo muito agressivo de câncer, internado no hospital nos Estados Unidos, e o menino tinha um desejo, uma vontade de ser bombeiro, mas por toda a sua dificuldade física, por toda a sua dificuldade do processo da doença, talvez ele não conseguisse fazer isso. Mas a mãe dele, sabendo desse desejo, foi numa guarnição de corpo de bombeiro de lá, falou com o comandante, contou a história, falou do processo todo, do que estava acontecendo, e pediu se o comandante poderia pedir para alguns soldados vestidos de bombeiro e visitar ele. O comandante fez algo melhor do que isso. Ele disse: eu posso fazer mais. Ele pediu para fazer uma roupa de bombeiro, pediu para sinalizar ao hospital, e quando visse o carro de bombeiro chegando, que não era para se assustar, que não era nenhuma emergência, ele só ia fazer uma atividade. E no exato dia que ele falou, que ele solicitou, ele foi com uma viatura, um carro grande do bombeiro com a escada mais giro tudo, e chegou, parou o carro de bombeiro, botou a escada, e pela janela do quarto do menino ele bateu, entrou pela janela, pediu para que vestisse ele, já tinha conversado com a mãe solicitando os médicos autorização para sair com ele, pegou ele, chegou e disse: mora bombeiro, hoje é seu dia de trabalho. Pegou esse menino, colocou no carro de bombeiro e saiu em missão. E o menino maravilhado com tudo aquilo, e ele disse quando retornou: você fez um grande trabalho hoje. A história é mais ou menos isso. Só que ele disse o seguinte: se você pode fazer muito mais, não precisava só mandar 2 soldados vestidos de bombeiro no quarto. Ele ofereceu algo mais, ele deu um algo mais, deu uma alegria àquela criança por essa oportunidade. E quantas vezes nós temos a oportunidade de dar o nosso melhor, mas nos conformamos em dar só que nós achamos que é suficiente. E esse princípio
que eu falei a você, o princípio de Jung, era uma filosofia que ele sublinhava que era uma moralidade pessoal e governamental, onde os procedimentos corretos nas relações sociais, a justiça e a sinceridade deveriam prevalecer. Porque se todo mundo dá um pouco mais de si mesmo, dá o seu melhor, a sociedade seria maravilhosa. E, só para a gente ter uma ideia, esse princípio dele era em 489 a.C., 500 anos quase antes de Cristo. Ele já falava isso. E o Cristo, quando veio depois, ele diz: caminha 2000 passos. E a gente ainda não aprendeu. 2000 anos se passaram, com toda a dificuldade, a gente ainda não aprendeu o que é dar o nosso melhor. E tem um ditado que diz assim: a palavra e a flecha depois de atirada, o estrago já está feito. A gente não consegue segurar. É exatamente quando aí você tem esse convite. Se coloque no lugar do outro. E o que aconteceria se todo mundo, todos os seres humanos agissem assim? Nós estaríamos já no mundo ditoso, regenerado, onde todos dariam o seu melhor, se colocando no lugar do outro. Todos nós sabemos o que é viver bem. E aí vem o convite de Haroldo nessa palavra. Todo mundo quer viver bem, cada um da sua maneira. Mas aí todo mundo quer viver bem, cada um à sua maneira. Entretanto, pouquíssimos querem viver o bem. Existe uma diferença entre viver bem e viver o bem. É normal que qualquer pessoa busque ter o conforto, que é agradável, o bem-estar. E isso já aprendemos ao longo do século, né? A evolução do reino vegetal, reino animal, tudo se transformando, tudo buscando o melhor, a melhor maneira de viver. Somos hábeis em buscar viver de maneira agradável. Mas, todavia, nós temos que aprender a buscar o bem, que aí é totalmente diferente. E é importante salientar que você pode ser um médico com PhD sem necessariamente ser uma pessoa boa. Você pode ser um jurista, alguém do legislativo, do executivo, você pode ser um empreendedor, você pode gerar riquezas, mas a pergunta que vem: você é uma pessoa boa? Não é porque você produz tudo isso que você é uma pessoa boa. Não é que você é um professor com vários títulos que você é uma pessoa boa. Você pode viver bem, você pode ter tudo que você conquistou, você pode ser espírita, você pode ser um evangélico, você pode ser de qualquer religião, onde existe pessoas boas e pessoas más, independente de onde você estiver, de religião, de filosofia que você abraça, de profissão, tudo independe dessa questão. E a gente precisa entender que a proposta do Espiritismo não é que as pessoas se tornem espírita, é que a gente possa buscar e ajudar, primeiro a nós mesmos, depois o outro, é a formação de um ser humano de bem. Não é o ser humano que vive bem, mas o ser humano de bem. Aí não vai depender do seu partido político, de sua orientação, nada disso importa. Você pode não ter nada e você pode buscar ser
viver o bem, que é o mais importante. E aí Haroldo trouxe uma outra palavra que é muito interessante nesse sentido, que o ser humano de bem é alguém que quer viver o bem. Ser religioso é meramente um instrumento. Você não precisa ser religioso para viver o bem. E aí ele traz um pouco daquelas características do homem de bem. E aí ele tem aquela pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos para começar a pensar se nós somos ou não. A pergunta é: como é que eu sei que eu sou um homem de bem? Que eu amo o bem. Que eu amo viver o bem. Por quê? A gente vai compreender que viver o bem é a relação, a interação. E há 3 parâmetros, 3 interações importantes para a gente começar a fazer nossos questionamentos. A primeira, para a gente começar a compreender se a gente é alguém que quer viver o bem, e a primordial de todas é a sua relação com a vida, a sua relação com Deus. Conforme seja a sua relação com Deus, determina as demais relações, principalmente a relação conosco mesmo. Então a primeira relação que eu tenho que começar a compreender, aquela interação, é minha relação com Deus. Quantos de nós muitas vezes já fomos rebeldes e questionamos Deus como se fosse Ele aquele juiz dizendo: você vai sofrer, você não vai sofrer. Quantas pessoas perderam alguém muito querido e diz: por que comigo, Deus? Por que você tirou meu filho? Quantos questionamentos em relação a Deus nós já fizemos? Quem nunca brigou com Deus? Então a gente começa a perceber como é essa nossa relação com Deus. E depois a gente vê a sua relação consigo mesmo. Aquela sua relação entre você e aquelas vozezinhas que está dentro de você, das nossas múltiplas personalidades. Sim. Aí a gente começa a compreender como é que nós somos. Como é que está a sua autoestima? Você é uma pessoa que se aceita? Você é uma pessoa que já se compreende, que já se conhece? Que se permite a fazer esse mergulho profundo? Ou é você que diz assim: minha autoestima é boa, mas muitas vezes você se sente abalado por não ter uma posição, por não ter alguma coisa, por não ter conquistado, por não ter o melhor emprego? Como é essa relação com você mesmo? E aí vem um outro ponto interessante, que eu acho que muitas vezes depende dessa segunda, dessa sua relação com você mesmo, que é a sua relação com o outro. Como é que nós estamos nessa relação, nessa convivência com o outro? E a gente precisa nos dar essa oportunidade de experimentar o bem de formas um pouco diferentes. Porque essa visão a gente precisa ampliar, modificar. Haroldo traz um exemplo de Chico que é bem propício a gente começar a compreender. Que Chico dizia assim: quando ele se sentia esgotado, Emmanuel se apresentava a ele e dizia: Chico, está na hora de você recarregar as baterias. E aí Chico virava e dizia: como, Emmanuel? Aí Emmanuel pegava Chico, levava ele para os bairros mais carentes para atender as pessoas em sofrimento. Quando ele fazia isso,
com certeza ele se renovava. E aí, fazendo o estudo para essa nossa conversa dessa manhã, eu achei interessante e mexeu muito comigo também, porque nós estamos por mais que nós estejamos ficando mais tempo dentro de casa, principalmente eu que lido muito com o computador, que eu faço atendimento online e tudo, já estou muito tempo aí editando vídeo, fazendo vídeo, gravando, postando vídeo, dá um cansaço, porque quando você faz, além do trabalho laboral, e esse trabalho que é bem mais prazeroso às vezes, você está lidando com a informática, com a tecnologia, às vezes você cansa. E aí Haroldo trouxe uma situação que eu achei muito interessante, que isso lhe revigora, lhe reanima, lhe dá mais vontade de fazer e você começa a modificar. Ele conta que um dia ele voltando de uma viagem, cansado de uma viagem, ele recebeu um vídeo com depoimento de uma moça. Ele iria fazer uma palestra no centro, uma atividade no centro, e ele estava cansado, e aí ele recebeu um depoimento de uma moça, que ela estava respirando com a ajuda de aparelho, numa situação muito grave. E no vídeo ela dizia que não poderia comparecer ao evento, mas que estaria vibrando, e pediu oração por ela. E ele fala que naquele momento o cansaço dele foi embora, na mesma hora. E ele disse que parou, levantou e falou: meu Deus, o que é isso? E a moça ainda completou o vídeo dizendo assim: eu não sei se eu vou sair mais daqui. E isso mexeu com ele. O que eu quero dizer? Que às vezes a gente vai se sentir cansado, muitas vezes a gente vai fazer essa nossa busca de cada situação, das nossas atitudes, das nossas relações com o outro. E quando você se coloca no lugar do outro, você muda um pouco. E se viver o bem, da maneira que eu compreendi, era para dizer o seguinte: é você começar a se preocupar, deixar de se preocupar um pouco mais com você e se preocupar um pouco mais com o outro. Nós estávamos falando, a gente já viu durante esses dias várias mensagens que é muito edificante, que faz a gente repensar muito as nossas atitudes. As pessoas dizem assim: poxa, algumas pessoas reclamando porque está presa dentro de casa. Mas está presa dentro de casa como? Às vezes você está num lugar que é confortável, você tem o alimento, você tem a oportunidade de estar, de falar, se comunicar com algumas pessoas, mesmo de maneira virtual, você está ali, você tem a oportunidade de ter uma cama confortável, de ter o seu salário. E quantas pessoas vivem isso de maneira diferente? É o que Joana diz em alguns livros dela, que quando você se sentir muito para baixo, que você saia da sua cela da dor e vai de encontro ao outro. Nesse momento que nós estamos falando, quantas famílias estão perdendo seus entes queridos, quantas pessoas nós conhecemos que está no hospital, entubado, lutando para continuar a viver. E a gente está reclamando porque está preso em casa, e algumas pessoas presas a equipamentos para conseguir viver. Quantas pessoas ouvem as nossas doutrinárias, as nossas palavras, que às vezes, muitas vezes a gente está sobrecarregado, cansado com muitas palestras, mas quantas vezes uma palavra que a gente diz numa doutrinária reanima o outro, alegra o outro,
restaura a alegria do outro, a energia do outro. A gente tem a oportunidade de fazer, agora nós estamos fazendo com alguns irmãos, podendo participar de uma roda de conversa. É um local onde a gente abre, tem o tema principal, mas a gente abre para que todos possam falar, conversar sobre aquele tema numa roda de conversa de maneira diferente, porque não é uma palestra, é uma conversa sobre um tema, onde nós podemos colocar as nossas visões, e isso ajuda, às vezes, o contato de distanciamento com um número maior de pessoas, onde a gente vê outras pessoas que têm um tempinho que a gente não tem um contato pessoal, mas a gente consegue ver virtualmente, a gente consegue conversar um pouquinho. Quanto isso ajuda, e isso ali realmente renova a sua energia, renova a sua vontade de fazer diferente. Claro que quando a gente vê um tema desse, também nos remete a uma reflexão do que é ser um verdadeiro cristão. E nesse texto mesmo, esse livro é muito interessante, que ele traz algumas histórias no meio de cada texto, que realmente a gente vai começar a compreender o que nós somos. Na quinta-feira passada, a gente falando sobre diferentes moradas, e a gente falando sobre isso, onde é que nós queremos estar, porque os mundos habitados são diferentes conforme a nossa moral, ou seja, conforme os seus moradores. Então, como é que nós estamos? Qual é o mundo que nós iremos habitar depois dessa transição que está acontecendo? Qual é o mundo que nós iremos morar quando saímos desse planeta, quando o planeta Terra se transformar verdadeiramente num planeta de regeneração? Nós estaremos prontos a estar nesse planeta de regeneração, ou ainda estaremos em outro planeta que seja de prova e expiação? Como é o nosso viver cristão? Porque a gente precisa lembrar, quando o Gandhi fez a sua manifestação mesmo da não violência, que ele toma uma surra de um soldado, esse soldado era cristão, mas era um soldado mau. Então o ser cristão não salva ninguém de nada. Se você não compreender verdadeiramente do sentido do que é ser cristão. Se você compreender o que é ser cristão, realmente você vai estar salvo. Agora, você só dizer que eu sou cristão e suas atitudes não sejam correlatas a isso, você não vai estar salvo. Como diz o Cristo, né? Apartai de mim. Porque o só ser cristão na palavra e não ser nas atitudes não salva ninguém. Como é o nosso olhar com o outro? Quais são as nossas atitudes perante o outro? Como é sua atitude com você mesmo? Que às vezes tem muitas passagens que diz assim, às vezes a gente pesa muito, ou seja, a gente vê um argueiro no olho do outro, mas não percebe uma trave nos nossos olhos. Então essa atitude perante o outro, essa atitude com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, muitas vezes nós deixamos de ser cristão. Como é a minha relação com o outro? Eu dou sempre o meu melhor, já aprendi a dar o meu melhor. Às vezes tem uma passagem no Evangelho que diz, se um irmão te fere uma face, você oferta o outro, e a gente não compreende ainda o que é isso da outra face. Ou seja, você dá o seu melhor. Aquele 2000 passos que o Cristo nos convida, é a filosofia Jung, né? Que é você dar o seu melhor. A gente ainda não compreendeu. Nesse momento que nós estamos vivendo, a gente consegue se preocupar com o outro, a gente busca o contato com o outro para saber se ele está precisando de alguma coisa. Quantas pessoas nós conhecemos e convivemos com ela durante muito tempo no nosso contato com o centro? A gente consegue se lembrar de pessoas que a gente já sabia que passava por alguns desafios, ou a gente não lembra que essas pessoas que já tinham seus desafios, as suas dificuldades, esses desafios e dificuldades aumentaram. Então que a gente possa fazer a nossa reflexão para mudar um pouco a nossa postura, as nossas atitudes e passar a viver o bem, procurar viver o bem a cada dia, a cada manhã,
trabalhando em nós mesmos. É isso, meus irmãos. Essa foi a nossa pequena conversa dessa manhã, para iniciarmos a semana com a renovação de postura, de atitudes, mais confiante, mais firme na nossa caminhada da fé. Um beijo em todos, até o nosso próximo encontro. E assim retornamos para essa segunda parte, depois de ouvirmos a doutrinária, a palavra, a esperança, a renovação, para que as nossas reflexões tenham amplitude, né? Uma dimensão grandiosa, não só para nós, mas para com todos que estão conosco no nosso dia a dia e conosco que tiveram esses longos anos e aos longos anos que virão. Para os irmãos que estão em tratamento mais específico, já com as suas garrafas com água ou o seu copo com água, solicitamos que fiquem em uma posição confortável, né, aonde no seu espaço esteja melhor, que já emane, né, os seus pensamentos de gratidão, de paz, de renovação, de cura, de restauração, de recebimento para as suas vidas e daqueles também aos quais solicitamos as emanações divinas. Fechemos os nossos olhos, vamos respirar. Uma, duas, três. Assim já estamos mais serenos, mais compactos e já sentimos assim a presença dos irmãos, os quais nos darão passe espiritual por esse canal virtual e aonde quer que cada um esteja. Coloque-se também em posição de recebimento desse passe, para que você também possa fazer assim a sua integração divina harmoniosa com todos os seus chakras, com as suas necessidades, e ao envolver na luz divina com os irmãos que já aproximaram, já estão próximos de cada um de nós, todos possamos receber a grandiosa bênção divina, para que assim, transformando em energia, possamos no nosso dia a dia caminhar com mais suavidade. Nesse instante, as mãos dos irmãos já estão sobre as nossas cabeças, assim sobre o nosso chakra coronário. Pensemos nas nossas necessidades, pensemos também nas bênçãos recebidas, nas que já recebemos e que iremos receber. Tenhamos também a cada momento gratidão em nossos corações, que possamos também não só receber, mas compartilhar com todas as bênçãos de nossas vidas, com todas as pessoas. E assim ele vem calmamente, passando agora por chakra frontal, harmonizando, dando equilíbrio, para que assim todos possam receber as energias devidas para as suas necessidades.
Passando agora para o chakra laríngeo, envolvendo também na luz e possamos perceber a presença com a luz laranja, dando assim o restabelecimento e o fortalecimento para a nossa vida através não só do nosso corpo físico, mas também mental e espiritual. Indo agora no chakra cardíaco, passando levemente, dando aquele bálsamo salutar. Indo para o chakra umbilical e dando as energias, emanando assim a luz verde, o verde das matas que transforma, que renova, que ilumina, porque brilha sobre as matas, as reservas florestais, trazendo assim para cada um de nós as forças energéticas para as nossas vidas. Indo também para o Kundalini, nessa conexão divina, com também o prana, a Mãe Terra, a força da luz do sol, as gotículas da chuva, trazendo assim essa harmonia tão integrativa e perfeita, a qual a cada um de nós temos essa oportunidade de receber e agradecer. E assim, gentilmente e fraternalmente, os irmãos vão se distanciando com elegância espiritual, mas irradiando através de suas mãos, do seu pensamento, para cada um de nós, força, alegria, paz e saúde. Que assim seja. Que todos nós possamos nos renovar. Que todos nós possamos não só acreditar, mas também nos exercitarmos no nosso dia a dia. E para encerrarmos, dizemos sempre que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda em cada um de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acolha, nos dê assim um bálsamo salutar em todos os instantes de nossas vidas e que possamos também compartilhar com todos que estão conosco não só nesse espaço de tempo, mas durante muitos anos de nossas vidas, aos que já registraram as suas vivências conosco, aos que estão em registro atual e aos que virão em novas temporadas. Um beijo no coração de todos e até mais.